que eles. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Nesses dias eu observava um instrumento que ainda é usado e tem a sua importância. É um instrumento de localização, de navegação, de orientação em qualquer espaço geográfico. Esse instrumento foi criado pelos chineses e ainda é utilizado hoje em dia. É a bússola. Ela tem a sua linguagem própria, um instrumento geralmente redondinho, uma agulha magnetizada aponta sempre para a direção norte e para o norte. E, com base nessa informação, que a agulha está dizendo que o norte é para ali, você consegue identificar a posição dos demais pontos de referência. É muito interessante. Uma bússola pode quebrar um galho quando não tem GPS ou quando não tem bateria. Agora eu queria fazer uma alegoria, uma analogia também com as Escrituras. A palavra de Deus precisa e é a nossa bússola. Ela aponta não para o norte, mas ela aponta para Jesus, para a cruz. Essa cruz que cantamos há pouco, que era minha e sua, Ele tomou em nosso lugar. Por isso, a palavra de Deus deve ser a nossa bússola, deve ser o nosso norte também. Eu acho engraçado é que quando as pessoas começam, talvez, a cansar de buscar o conhecimento da palavra de Deus, começa utilizando, como antigamente se tinha muito, aquelas caixinhas de promessa. Vocês lembram disso? É um negocinho que você puxava um versículozinho, né? Mas ali era tudo misturado, não tinha ordem da Bíblia, não. É como se fosse devocional, você abria, aí puxava aquilo ali e lia, né? Bronca era quando puxava um versículo assim, dá a César o que é de César. Aí hoje não, logo hoje, né? Ou quando puxava assim, né? Algum outro versículo impactante que manda você fazer alguma coisa, você deixa eu botar essa lá para trás, né? Depois ela vem, né? Agora também vemos pessoas hoje procurando respostas específicas, enquanto que a Bíblia, ela vai nos dar princípios a serem seguidos. Mas tem muita gente hoje buscando uma coisa muito, sabe, aquela história, não, eu vou ali porque eu quero encontrar uma resposta direta, específica ali. São aquelas pessoas que, por exemplo, gostam muito de ver milagres. E a gente sabe muito bem que isso um dia cansa. Lembra quantos milagres aconteceram ao povo de Israel no deserto? Mas parece que quando acabava o milagre, as pessoas já nem mais acreditavam naquele milagre. Manda mais, Senhor, manda mais, manda mais. Olha, a Escritura vai mais além. Ela nos apresenta o Senhor como alguém que participa da nossa vida diária. Todos os dias o Senhor participa. Agora, o que não dá é para a gente ter com Ele uma conversa de WhatsApp, um chat. Não dá. Por mais que você tenha a simplicidade de pedir, compreenda uma coisa. A palavra de Deus é a nossa bússola, ou seja, o modo que Deus nos orienta, nos direciona, nos auxilia, nos socorre, nos transforma e nos guia. Mas eu preciso ter sede dela e não buscá-la como uma obrigação. Esse texto ele é muito profundo, essa carta aos Hebreus, ela é uma carta muito teológica. E ela nos começa, no abre-alas dela, fala logo de uma coisa muito importante, que é a primeira lição que tiramos hoje, nessa manhã. É que nós somos guiados pela providência de Deus. Guarde isso no seu coração. Jesus, ele aqui está sendo posto como superior a todos aqueles que vieram antes dele, os intermediários dele, que foram utilizados por Deus. Aqui nesse texto, Jesus ele é superior aos profetas, aos sacerdotes, aos reis.
Nenhum dos profetas foi o Filho de Deus encarnado. Nenhum. Por isso, só ele, o próprio Jesus, pôde dizer lá em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Era você olhar para Jesus e ver o Pai. Sabe, eu vejo que ao longo dos tempos, Deus tem orientado o seu povo pela mensagem entregue, bem como por aquilo que conhecemos como revelação divina, os registros disso. É interessante lá o profeta Ezequiel, ele era bem metódico quando ele ia pregar. Ele tinha um costume, está lá em Ezequiel 4, de usar um atributo, um jeito dele de pregar com maquetes. Ele juntava maquetes assim e começava para ilustrar o sermão dele, a pregação ali. Agora, não vamos esquecer também do nosso amado João Batista. Eita, homem de Deus! E uma coisa que eu vejo muito importante nele é que João Batista, ele ativava o modo rústico. Ele dizia, arrependam-se, não tem outra conversa não. Está uma briga aí romano, é arrependimento, é o caminho, mas ele era bruto. Arrependimento. Vimos profetas realizando milagres também. Agora, eles não mostravam o seu próprio poder, mas o poder que emana do céu. Nesse primeiro versículo, é suficiente para uma cadeira de um seminário, do capítulo 1. Jesus aqui, ele é apresentado por Deus como aquele que diz assim, olha, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quando essa expressão, muitas maneiras, ela vem também antecedida de muitas vezes. Agora, você já viu uma pessoa insistente? Aquela pessoa que fica todo tempo no seu pé, enchendo a sua paciência. Tem gente que interpreta isso aqui. Muitas vezes. Deus tem falado muitas vezes para mim e para você. Por isso devemos sim agradecer essa insistência dele. E quando o texto fala que ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, ele vai atingir o ápice dessa providência quando envia o seu único filho. E não ficou apenas nisso. O registro é renovado com a atuação dos seus discípulos também. E ainda mantém a realidade de que ele nos falou e fala por meio do seu filho. Muitas vezes. Olha, o Espírito Santo tem agido ao longo do tempo para manter isso aqui vivo e ao alcance meu e seu. Portanto, eu não despreze isso. Temos o Espírito Santo de forma providencial, habitando em nós e dirigindo a vida da igreja. Eu queria que você tomasse posse disso no seu coração. Principalmente nos dias de problemas, de aflições, de dor, de angústia. Quando vem as provações, porque está no bom, né? Aquela expressão, bom no bom é bom demais. Mas eu quero que você creia que apesar do que você possa estar passando, Ele está no controle de sua vida. Ele está no controle de tudo que você possa imaginar. Eu tenho medo hoje, de fato, o nível de entrega de um cristão. Basta o primeiro problema, perdi o emprego, pronto, o mundo se acabou. Não. O câncer bateu na minha porta, o mundo não se acabou. Aconteceu um problema sério na minha família, o mundo ainda não se acabou. Tem jeito, e o jeito é Jesus. É você parar de colocar a sua própria bússola e deixar que a palavra guie você. Ele nunca disse que o caminho era de uma autoestrada de asfalto bem lisinho e sinalizado, não.
Se formos mais à frente na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, o autor da carta aos Hebreus vai atribuir ao Espírito o que é registrado lá no Salmo 95. Depois vocês leiam. Portanto, providência aqui quer dizer Deus sustentando e guiando todas as coisas para que tudo se caminhe para o cumprimento do plano dele. E o plano dele é perfeito. Não existe surpresas no plano do Senhor. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Não significa que o Senhor esteja mexendo em cada coisa a cada instante. Não. Ele fez todas as coisas com seu poder criacional. Por exemplo, essas coisas estão funcionando até hoje. Ele não vive segurando as coisas no chão. Ele criou a gravidade. Ele criou a luz e o sol está fazendo o papel dele lá também. Ele, sim, controla tudo para funcionar enquanto ele sustenta tudo em seu lugar. Ele me guia e ele te guia de forma providencial todos os dias. Amém? Com isso temos uma segunda e última lição. Da mesma forma que somos guiados de forma providencial por ele, também somos guiados de maneira ordinária. E aí talvez seja mais difícil. Por quê? Minha gente, Deus tirou o povo de Israel da escravidão lá do Egito, utilizando poder e milagres. E ele mandou o povo andar no deserto. O povo passou a pé enxuto. Ele poderia ter teletransportado ali. Sim ou não? Poderia. Poderia ter reservado uma frota de Boeing 777, a Airbus A380, aqueles que, bem muito, faz uma frota aí, bota todo mundo, decola e pousa lá na Terra. Não, na Terra Prometida, não, ele fez isso não. Ele botou o povo para caminhar no deserto. E isso nos ensina que o povo de Israel era um povo ordinário. Assim como os relatos de Atos acerca da igreja primitiva, por exemplo. Uma rotina ordinária. Como era a igreja em Atos? Linda, compartilhar das coisas, dos problemas, da pregação do Evangelho, das perseguições, dos martírios e também dos milagres. Por isso não podemos resumir tudo isso numa igreja focada de milagre em milagre. Eu conheço muitas. Escuto na rádio muitas, que ainda fala, venha, que aqui tem milagre. O milagre acontece na hora que Deus determina e não nós. É na ação de Deus, porque Ele é o dono da igreja. E importante de todo milagre é que você não foque em quem está ali na liderança, quem está celebrando, mas que foque no Deus dos milagres. Aprendemos com a igreja primitiva a partilhar das coisas na pregação, por isso o Espírito agir aqui ainda age hoje em dia. Basta a gente observar as recomendações de 4 apóstolos aqui, Pedro, Tiago, João e Paulo. Nenhum dos 4 aqui ensinou a buscar o extraordinário não, viu? Nenhum aqui ensinou a mim e a você a buscar milagre, mas assim como toda a Escritura nos dirige a um dia a dia de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Em todas as nossas ações, sim. Quando nós temos esse relacionamento ordinário com Deus, nós começamos a perceber um outro modo de amar, de dividir, de estudar, de exortar, de cuidar, de obedecer. Um outro modo de chorar, de santificar, de rir, e por aí vai. Mas é mistério um relacionamento. Não encontramos nenhuma instrução para que a igreja fique focada em milagre, mas instruções sim, falando de conhecer a sã doutrina e viver em conformidade com o Evangelho. Isso é uma vida ordinária. Isso é um dia a dia que vale a pena. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por favor, abra sua Bíblia. Segunda Epístola de São Paulo a seu jovem pastor Timóteo, capítulo 3,
versículo 16 e 17. Já estou caminhando para a conclusão. Abriram? Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Coloca isso no teu dia a dia. Coloca isso no teu coração. Diz que certa vez uma forte tempestade no mar deixou os passageiros de um navio muito apreensivos. As ondas estavam impetuosas e ela batia com força no barco, e os passageiros daquela embarcação correram para o convés e gerou aquele clima de medo, aquele clima de incerteza, de angústia. E nesse cenário ali no convés, um dos passageiros decidiu subir ao tombadilho, a cabine lá do piloto, e o piloto estava ali seguindo com a mão no leme, cumprindo o dever dele. E aí, esse passageiro, quando se depara com o rosto daquele piloto, ele vê que o rosto dele está confiante. E o piloto olha para ele e sorri. E aí o passageiro sentiu ali um gesto de confiança. Retornou lá ao convés e começou a confortar os demais passageiros, dizendo: eu vi o rosto do piloto. Ele estava sorrindo. Calma, vai ficar tudo bem. Queridos, é o seu nível de entrega ao Senhor. É a sua percepção de que Ele precisa ser a tua bússola. É que vai determinar em que condição de cristão você se encontra. Eu ainda vejo muitos que se dizem cristãos, mas possivelmente, quem sabe, não nos encontraremos com eles no céu. Alguns estão dentro da igreja, pensam que são cristãos. Olha, se você não procura ter um relacionamento com Deus, se você não procura ter esse entendimento de que você também é guiado por uma vida ordinária por Ele, um dia a dia, porque na providência Ele age poderosamente, mas quando Ele nos guia de forma ordinária, é preciso que você compreenda que você tem que fazer a sua parte. Quando eu deixo de olhar a palavra do Senhor, eu deixo de olhar a bússola que aponta para Jesus. Quando eu substituo essa palavra poderosa, maravilhosa, sola Escritura, isso é um princípio da reforma protestante. Só a Escritura, nada mais que a Escritura. É a revelação, é a base, é o conhecimento, é quando Ele se mostra da maneira que Ele é quando Ele resolve te orientar e dizer que há solução para todos os problemas. Quando eu deixo de olhar isso aqui, alguma coisa eu coloco no lugar. Talvez no meu tato, na minha experiência. Mas sabe, todas as vezes que você vira as costas para a Escritura, você se vira agora para o teu orgulho, para a tua soberba. Ou você olha para outrem, para os lados. Olhe para o céu. Olhe para a cruz do Calvário. Cada vez que você deixa de observar a Escritura, você minimiza aquele que é grande.
você inferioriza aquele que é superlativo, porque Ele é o Deus eterno, que está na glória. E à sua destra está o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E aqui está o Espírito Santo guiando todas as coisas, esquadrinhando tudo aquilo que precisa ser esquadrinhado, exortando o que tem que ser exortado, acalentando o que tem que ser acalentado, enxugando lágrimas de dor, de depressão, que é uma doença, enxugando lágrimas de angústias, mas confie no Senhor, não confie em mais ninguém, confie no Deus do Altíssimo, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo controla, aquele que sabe o teu amanhã, que deixou você aprender com o seu ontem e quer que você seja uma nova criatura hoje. Eu não sei em que nível de entrega ao Senhor você está, mas o que eu posso dizer é que ainda há tempo de você